Fala galera, beleza? Estamos diretamente aqui dos estúdios Galdino Treinos, fazendo mais uma gravação do nosso programa Peixes Loucos, o nosso podcast. Hoje temos mais um entrevistado aqui especial para vocês, tá? Mais uma vez a gente vai abordar o assunto política, mas não o debate político. A gente está trazendo mais uma vez um candidato, um amigo, para fazer a participação dessa entrevista com a gente conhecer um pouquinho do seu lado pessoal, um pouquinho do seu lado profissional e o mais importante, um pouquinho do seu lado político, já que está sendo a sua primeira experiência como candidato a vereador aqui de Hortolândia. Eu queria só dar um recadinho a todos, porque assim, o nosso programa ele deu início agora no sábado, dia 28, né? E a gente está com um tempo muito curto para fazer um convite a todos os nossos candidatos a vereador de Hortolândia. Então a gente teve que minimizar o nosso espaço, o nosso tempo. A gente faz a gravação, faz a edição, mas a gente queria pedir uma compreensão de todos, porque a gente queria ser justo, trazer para cá todos os candidatos para a gente conhecer as pessoas que estamos se candidatando, conhecer os seus projetos, caso venha a ser eleito. Então, assim, peço a compreensão de todos, a gente queria ser o mais justo possível para trazer. E quem sabe aí a gente chega num patamar ainda mais elevado, né? Quem sabe a gente traga aqui também os candidatos a prefeito de Hortolândia. Eu queria falar um pouquinho também e agradecer aqui a todo o pessoal que já está nos acompanhando no YouTube e já fez lá a sua inscrição, deixou o seu comentário, deixou o seu like. De toda a equipe Peixe Louco, a gente queria fazer um grande agradecimento a todos vocês. E a vocês que não são inscritos ainda, vamos lá pessoal, dá uma força pra gente, deixa seu like, deixa a sua inscrição, deixe seus comentários positivos ou negativos. O mais importante para nós é ter essa comunicação diretamente com vocês para que a gente possa também melhorar aqui do outro lado. Um outro canal que eu gostaria de agradecer muito é todos que estão nos seguindo no Instagram, tá? Também deixe seu comentário, deixe sua sugestão. O nosso muito obrigado aqui do outro lado da equipe Peixe Louco para você. Para vocês que estão nos dois, vão receber aí um agradecimento em dobro, tanto inscrito no YouTube quanto seguindo a gente no Instagram. Hoje eu queria mandar mais um agradecimento especial, pessoal, porque eu recebi um áudio de um grande amigo. Hoje, infelizmente, ele está morando em outro estado, mas a gente fica contente porque o sucesso dele estourou. É um cara excepcional, abriu uma empresa, está imperando muito nesse ramo que ele escolheu. Então, assim, eu queria mandar um forte abraço para o Robson, nosso querido Carlinho, me mandou uma mensagem hoje. E aproveitando também para mandar um grande abraço para os irmãos dele, né? O Ronan e o Ronaldo, lá de Sergipe, beleza? A gente vai começar apresentando aqui mais uma vez para conduzir esse programa. Muito prazer, meu nome é César Alves, estarei sempre aqui iniciando o programa Peixes Loucos, nosso podcast, sempre com um grande parceiro. E hoje o nosso parceiro aqui é mais uma vez Leandro Galdino, o Galdino, e queria que ele se apresentasse, desse boa noite e a sua expectativa para a gente começar a nossa entrevista com essa pessoa que a gente conhece há um tempo e já aceitou o nosso convite de primeira, beleza? Boa noite, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um programa se iniciando aqui. Eu queria agradecer muito, o nosso convidado hoje aqui, um cara sensacional, um cara que eu tiro o chapéu para ele, muito inteligente, um cara que ele consegue se expressar sempre da melhor maneira possível, um cara muito pensador, muito filosófico também, cara, sabe? Um cara que sabe o que fala. E a gente está muito feliz aqui de ter ele aqui presente, assim que a gente já pensou em alguém, a gente falou, cara, a gente tem os nossos preferidos aí para vir aqui, e ele era uma dessas pessoas aí que a gente queria aqui no nosso podcast Peixe Louco, tá? Então eu tenho a agradecer muito, a presença dele aqui, um cara sensacional, um cara estudado, um cara de um conceito intelectual muito bacana, e eu queria apresentar aqui para vocês ele hoje, Osmar, o nosso candidato a vereador aí, e um grande amigo também. Boa noite, Osmar. Boa noite a todos.
1º de outubro, como diria Racionais, agradeço de coração ao Peixes Loucos aqui pelo convite, né? E estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa pessoa, né? Sobre a nossa trajetória, que é até engraçado, tenho muitos e muitos conhecidos e amigos, e eu sempre fui uma pessoa reservada, né? Relacionado a si próprio, e sempre falei assim, se você quer saber sobre mim, pergunte, né? Então essa é uma das oportunidades, muitos e muitos amigos, né, que viveram comigo não sabiam uma bela porcentagem sobre a minha vida, né? Então vamos lá, começar dia 1º de outubro de 2024. O meu nome de batismo, né, ou de registro, é Osmar Azevedo de Santana. E muita gente me conhece como Osmar Taconelli e outros como jovem, né? Por que Osmar Taconelli? Porque meu pai chamava Brás Taconelli. E vamos resumir, né? A minha história confunde com muitas e muitas pessoas do povo brasileiro, né? Minha mãe, ela é baiana, infelizmente eu não a conheci. Até seria uma grande oportunidade, não sei se um dia isso pode chegar até o ouvido dela, né? Ela acabou, não sei se tenho mais irmãos por parte materna, e ela não abandonou a gente, né? Eu acredito, né? Eu tinha não tinha nenhum ano de idade, fui criado pela minha avó, e aí chega a ser estranho se mencionar que eu fui adotado, né? E aí cheguei até meu pai com 2 para 3 anos. E nessa época meu pai já tinha os seus outros filhos, né? Meu pai foi casado com a primeira esposa dele na igreja, né? Pela ordem de Deus. E teve meu primeiro irmão, né? Que era primogênito, que é o Marcos. E aí meu pai, infelizmente, como muitas famílias do Brasil, meu pai acabou errando, né? Com muitos. E aí ele teve caso com uma outra mulher, teve mais 2 filhos, e para completar, teve eu também com uma outra mulher, né? Mas isso infelizmente acontece, né? Se acaso um dia isso chega, o nome dela se chama Marinalva Azevedo de Santana. E nessa época, nenhum dos meus irmãos, somente um, que é o primogênito, tem o sobrenome do meu pai. Ele, nesse ato, ele foi meio que covarde, mas tudo bem, é coisas da vida, acontece, não sou o primeiro e nem serei o último. E isso, graças a Deus, eu não levo mágoa, tenho super consciência sobre isso, de quem eu sou e o que ele foi para mim. E nasci em São Paulo, capital, né? Por incrível que pareça, né? Isso é uma coisa também que fala assim, como assim? Nasci em São Paulo, capital, a gente acredita que eu sou mineiro, mas gosto demais de Minas, né? E nasci no Hospital de Maternidade Pérola Vai. Para quem não conhece, o Hospital Pérola Vai é o maior centro de referência à mulher na América Latina, o maior desenvolvedor sobre a mulher no Brasil e na América Latina. E dali então, né, morei na Vila Rodrigues, né, que hoje não pertence mais, como Vila Rodrigues virou, todos os bairros virou Vilamento em São Paulo. E a primeira vez que eu vim em Hortolândia foi em 85, através de um amigo do meu pai, o seu Lourenço, finado seu Lourenço, que era esposo da dona Laura, né? Meu pai comprou uma casa aqui em 85, eu me recordo que em 87, né, voltamos aqui, né, em 87, já um pouquinho pequenininho, né, mas nadei naquelas, foi onde eu comecei a nadar nessas lagoas do Jardim Amanda, né, a Lagoa do Amanda 1, a do 2, né, tinha a 3, né, que infelizmente, né, o engenheiro não pensou na natureza, matou a nossa terceira lagoa, hoje passa, né, a nova rodovia do Bandeirantes. E a 4ª lagoa eu tive esse pouco tempo atrás, parei numa conferência e fiquei olhando ela ali pensando, né? Lembrando lá quando era criança, a gente andava ali, eu e meus primos. E vim morar definitivo, a primeira vez que eu vim morar aqui, em 89, fiquei em 89 9 meses, e depois em definitivo em 91, de lá para cá praticamente a vida inteira aqui em Hortolândia. Cresci como o bairro cresceu, sofri igual as pessoas sofreram aqui, né? As antigas, né? E sei mesmo como que é. Eu tenho nas minhas entranhas, sou enraizado no Jardim Amanda, sou enraizado em Hortolândia. Isso é uma coisa que às vezes eu pego e me deixo assim indignado sobre algumas coisas, né?
fico muito feliz sobre outras, porque a evolução e quantas pessoas veio morar aqui na nossa cidade. Bem, tirando isso, estudei na escola da Moda 1, na escola da Moda 2, estudei na época, não tinha nem escola aqui, era lá do outro lado da pista, né? Estudamos lá, eu e muitas pessoas. Fico feliz por isso, né? Está na minha linha do tempo, fico aqui imaginando, olhando. Muita gente não sabe, sou formado, né? Tenho uma pós-graduação do Instituto Fundação Getúlio Vargas. Fui casado por 7 anos. Hoje estou solteiro, né? Isso não é mérito também, ou diga que é coisa ruim ou boa, tudo no seu tempo, com a pessoa certa, e tudo bem. Eu te conhecendo melhor, cara, e vendo sua trajetória, eu observo que você é um cara muito determinado e eu vejo você como uma pessoa que não se abala por pouco, né? Vou te perguntar uma coisa, né? Você no seu íntimo, cara, teve alguma coisa da sua história que você, de certa forma, traz hoje para a política? Cara, uma ótima pergunta. Cara, na verdade, assim, sempre foi visto assim que o homem ele tem que ser forte. O homem ele não pode chorar perante a sociedade. Tem um dito que fala assim: ria na rua, mantenha sempre o discernimento e a postura e chore no seu quarto, que é ali onde Deus está vendo. Então, isso não faz eu melhor ou pior que qualquer outra pessoa, mas faz eu entender que o inimigo ele sempre vai estar olhando para você e ele sabe qual que é a sua ferida. Porém, você não precisa falar para ele pegar aos espectros, sair te atacando. Então, eu tenho muitas feridas, né? Muito ser humano. Como eu falei, esse primeiro caso do abandono da minha mãe. Na pré-adolescência, ali na adolescência, foi bem pesado mesmo. E meu pai, ele não, ao contrário, né? Que chega a ser engraçado. Meus tios todos tinham muito discernimento, meu pai não. E isso eu fui olhando, eu olhava muito, né? Tem meu tio Luiz, eu sempre olhei ele e falei assim, cara, que homem inteligente, mano. Isso deu de criança, vendo a imagem dele, ele no sofá, ou lendo no jornal, ele como diretor, gerente de empresas, via meu tio Gonçalo, um major, postura de um homem, e ele falava assim, o homem tem que ter postura. Eu olhava aqui e falava, caramba, e eu não estou dizendo o homem no caso sendo machista, né? Bem longe, o que ele queria me manter dizer, a gente tem que ser fiel ao que a gente é. E relacionado isso à política, a gente tem que sempre assim, eu falo, a gente tem que ter empatia com as outras pessoas, porque a gente vem de baixo, a gente precisa tentar entender a outra pessoa, mas a gente tem que ter postura, porque infelizmente vivemos num país que há muitos aproveitadores, e a partir do momento que você não tem postura e você não fala assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo, as outras pessoas passam por cima de você. E relacionado à política, quando você tem um projeto que eu falei até que na igreja que a gente fazia, eu era moleque, uma criança, posso dizer, com 15 anos, eu ia e fazia. Eu não se perguntava, né? Tanto é que muitas vezes na vida eu falei, eu preciso voltar a ser o Marco Aurélio, porque eu não tinha dúvida, eu falei assim, eu vou lá e vou fazer aquilo. Eu ia lá e fazia. Não era por mérito meu, nunca foi. Foi porque Deus falou assim, vai e faz. E eu não retumbeava, eu não pensava, será que vai dar certo? Eu não pensava, será que vai dar certo? Eu ia lá e fazia, e dava certo. Mas não é porque eu tenho esse propósito, eu sou o idealista, tal. Não. Porque Deus fala, vai e faz. E quando Deus fala, vai e faz, nunca tenha dúvida sobre aquilo. Porque a partir do momento, a dúvida que você tiver, seja sobre o que for, você fala, em nenhum momento você fala, você é professor de educação física. Se você tivesse dúvida, você não teria feito. O diabo já tinha te enganado. E é isso que os atribulados querem. Muito bem, Vilsmar, muito bom conhecer um pouco mais da sua história, né? Uma bela apresentação que você fez pra gente. Devido à nossa vida corrida, a gente não consegue ser tão próximo, né? Nós que nos conhecemos há muito tempo,
Ou eu te encontro andando de bicicleta, o Osmar ciclista, ou eu encontro o Osmar, o jovem, treinando, ou a gente se encontra pela rua. Então, sim, a gente às vezes não tem essa oportunidade de ouvir a história das pessoas. E é isso que o nosso podcast quer, é trazer pessoas, é conhecer as histórias dela e dar a oportunidade delas mostrar para as pessoas o que ela é. Muito legal. Você já está há muito tempo na Amanda, você falou que foram 2 passagens na Amanda, correto? Dessas 2 somas, eu queria saber quanto tempo você já está aqui no Amanda, Osmar? E assim, conta um pouquinho pra gente, cara, o que você conquistou no Amanda? Eu não sei o seu caso, mas eu sou um cara que estou aqui desde 88, vim para cá com 5 anos, conquistei tudo aqui na Amanda e não nego em dizer assim que a minha paixão hoje de moradia é o Amanda, é Hortolândia, porque é aqui onde eu consegui construir tudo, família, amigos e logicamente a gente não consegue estar muito próximo devido à correria familiar, mas conta um pouquinho pra gente dessa trajetória aqui na Amanda. Cara, eu moro, fiquei fixo de vez a partir de 89, né? E essa trajetória é engraçada, porque com 6 anos de idade eu vendia sorvete, né? E ele era um bebê, não era nem uma criança, né? Com 6 anos de idade eu vendia sorvete na rua, vendia verdura, né? Tem muitos amigos, né, que lembram, né, disso, outros que cresci junto, né? O Rodrigo Gonçalves da Rosa, você pega o Everton Chicotes, o Solon Carreiro de Almeida, todos lembram disso, e muitas outras pessoas, que eu não quero ser injusto, né? E ali vendia sorvete, andei o Amanda inteiro, então quando eu falo que eu conheço o Amanda com a palma da minha mão, eu falo assim, você é louco. Eu falo que o Amanda tem 114 ruas, as pessoas olham, como assim? E até tempos atrás, se eu colocar para você, uns 15 anos atrás, todas as pessoas que estudou comigo, eu sabia o nome e sobrenome. Então eu falo assim, você é louco? Eu falei, não, isso é identidade, isso não é loucura, é raiz. E aí, pra você ter ideia, em 95, quando o Thiago e o Júnior montaram a Unitec, lá na Amanda 1, na escola de informática, eu fiz lá. Na época era o MS-DOS, o Prompt que nós estudávamos, pra você ter ideia. Né? Aí nessa época eu saía daqui, pegava o ônibus, né, nosso famoso Coelhinha, eu ia lá de agosto, eu tinha 12 anos para 13, meu primeiro curso técnico, com 12 para 13. Eu corria que nem louco para fazer esses cursos. E aí eu tinha que negociar em casa, porque eu tinha que ajudar. Não era só o fato de trabalhar, tinha que ajudar, tinha um compromisso de um homem sendo uma criança. Com 13 anos, eu fiz meu primeiro curso técnico dentro da Unicamp, com a NIT, que fiz o curso de administração de empresa, com relacionamento a pessoas e gestões humanas, com 13 anos. Então, cara, o Amanda, conheci muita gente, conheci muita história. E eu fico feliz, eu tenho muito orgulho de morar na Amanda. Já tive muitas oportunidades de sair do país, né? Muita gente não sabe, às vezes eu pego e falo assim, gente, se você perguntar para mim, você não pergunta sempre para mim. Tem muitos e muitos parentes que moram fora, né? Meu avô, por parte de pai, veio com 3 anos de carro para a Itália, né? Tem os tios que moram lá, tem muitos parentes que moram na Europa toda, e não só na Europa, no Brasil, né? E me chamavam, muitos pais falavam, vem morar pra cá, sai daí. E eu falei, mano, eu gosto daqui. Por mais que até muita gente fala assim, esse cara é um touro, com uma inteligência que esse cara tem, o tanto que esse cara trabalha, a força de trabalho, né, a mão de obra, se tivesse depois você estaria bem melhor. Eu falo, gente, eu amo meu país. Por tudo que tem, muita gente talvez não tenha essa noção. Um dos poucos países do mundo que você pode nascer qualquer e você pode viver milionário. Muitos outros países não te dão essa oportunidade. O Brasil te dá essa oportunidade. Por pior que todo mundo fale, o povo brasileiro não tem mais jeito. Ainda há muito brasileiro que tem esperança. Há muito brasileiro, há muito povo aqui no Amanda que desenvolve projetos que ajudam muito e muita gente. E não estou dizendo ajudar o Amanda só não. Estou dizendo que ajuda o Amanda, ajuda a Hortolândia, ajuda Campinas. Eu já fui em vários projetos de muitas pessoas. E o Amanda eu vejo assim, talvez eu seja tão pouco. Eu já vi assim o Amanda como um país de primeiro mundo, uma cidade futurista.
Osmar, uma pergunta, cara, que eu queria entender de você sobre até essa colocação que você fez, né? Cara, na sua visão, né? Na sua visão de mundo, você acha, cara, que o brasileiro ele tende a subestimar muito, cara, a própria raça? Com muita certeza, né? Mas a gente não pode se colocar como vitimista. Tanto é que esse é um dos fatos que eu vou te falando agora. Eu mesmo não tendo da escola, eu nunca falei para os outros que eu não tinha mãe e nunca também fiquei me vitimando por isso. Falei assim, eu não tenho mãe, eu sou um coitado. Não. Então a gente tem que ver, o brasileiro, infelizmente ainda tem muitos que se colocam como coitado. Ninguém no mundo é coitado. Ninguém no mundo é coitado. Todos somos filhos de Deus e todos somos capazes. Cada um tem o seu dom e cada um tem o seu tempo. O seu tempo é diferente. O César, o meu é diferente também. Então, se você se dedicar àquilo de verdade, você consegue. Você consegue. Pode conseguir em 6 meses, mas você pode conseguir também só daqui a 50 anos. Mas o importante é como você chegou até esse momento, até lá. Porque é que nem eu vejo hoje, eu pego e fico falando, cara, se eu conseguisse ter sido um jogador de futebol com 15 anos, será que eu teria chegado hoje nos 43? Com o ser humano que eu sou? Eu não teria me perdido no meio do caminho? Quantas famílias poderiam ter matado? Então a gente, e eu estou dizendo matar não é da forma, com o revólver atirar, é matar o estado de espírito, matar a esperança, o sonho das outras pessoas. E a gente, infelizmente, temos isso sim, o vitimismo e também nos julgar incapazes. Mas o brasileiro, ele tem algo que talvez muita gente não parou na história para pensar. Se você pegar o brasileiro, você vai ver assim, o italiano saiu de uma guerra de Mussolini. A maioria estava lá, eles foram covardes? Não. Infelizmente existem coisas na vida que não tem como você lutar com a sua própria força, com o seu próprio punho. Você tem que usar inteligência e discernimento, né? Então é mais fácil você sair e viver um novo mundo. O povo da Itália veio para o Brasil e tanto é que você vê várias colônias. Você pega vê o povo da Holanda, a mesma coisa. Você vê um povo que infelizmente a maioria não veio no decorrer da história pela sua própria vontade, que é o continente africano, que ele veio como escravo, né? E você pega tanto outros países que vieram e estão vindo para o Brasil. Por quê? Hoje o Brasil ele alimenta 1/3 da humanidade no mundo inteiro. Você tem noção disso? Cara, talvez o falado não tem valor, mas o vivido, se você analisar friamente, fala, meu Deus do céu, olha isso, meu país, ele alimenta 1/3 da humanidade no mundo inteiro. Então, se a gente alimenta 1/3 da humanidade no mundo inteiro, é porque alguém está trabalhando, alguém está dando seu suor, está pensando, alguém está investindo. Se hoje nós temos as nossas roupas, seja o que for, é porque alguém tem coragem. Então, isso é o que eu falo, o propósito nosso brasileiro, a gente precisaria tirar muitos tipos de coisas que está fazendo as pessoas se acomodarem. Precisamos educar de forma correta. Só que é claro, né? Isso aí, ensinar de forma correta tem um custo, ele é muito alto. E quem está lá ensinando nunca vai querer que outras pessoas entendam de verdade, conheçam a verdade. Então temos que tomar um pouco de cuidado com isso também. Mas precisamos sim ver até que ponto cada um com o seu individualismo ele consegue discernir, ele consegue ser um membro ativo para a sociedade e para o seu país e ter o seu valor com o seu valor próprio. É isso aí, galera. A gente está aqui com o Osmar, o Leandro Galdino já disse aqui o quanto o homem se expressa bem, qual o tamanho do seu conhecimento. Vamos continuar conhecendo o Osmar um pouquinho mais. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho hoje atual, Osmar, e qual está sendo a sua dificuldade de fazer o seu tempo render, porque hoje você, além do trabalho, você ainda tem que fazer a sua campanha política. Fala um pouquinho pra gente como é que tá essa correria aí, meu amigo. Ô, guerreiro. Meu amigo, isso daí é puxado, viu? Eu falo muito assim, eu perco lutando, mas nunca sendo covarde.
O que eu posso dizer? Bem, vamos lá. Primeiro, eu trabalho numa empresa farmacêutica, trabalho no terceiro turno. Lá é uma escala espanhola, então você já sabe que não ajuda muito, né? Uma semana eu folgo na sexta, na outra semana eu folgo na quinta, na outra semana eu folgo na terça e quarta, na outra eu vou folgar na segunda e finalmente chega o meu sábado e domingo. Então, realmente é puxado. Trabalhar à noite, que nem eu sempre falo, trabalhar à noite. A noite não foi feita para ser trabalhada, mas sim para se alimentar e guardar as energias para o dia seguinte, né? Então, trabalhando à noite, saio, praticamente todos os dias saio, vou entregar o santinho, vou conversar com as pessoas, falo sobre as minhas propostas políticas e explico o que é política, porque muita gente acredita que, eu vejo muita gente que fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Calma, para, respira. Essa recepção está sendo boa, a recepção da população com o Osmar, o jovem. Quando ele chega, quando ele se apresenta, quando ele mostra o seu santinho, os seus projetos. Cara, isso aí está relacionado a uma coisa também que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, até mandar um abraço para o Júlio César Nogueira, que ele é dono da DECIL, e a Ronaldo Lima, que é CEO da Fundação Getúlio Vargas. Existe uma matéria que eu digo que foi a matéria que eu mais fiquei feliz e mais triste. Porque é complicado, chama técnica de comunicação. E através dela eu aprendi durante 2 anos, e era um curso presencial, então há muita diferença. Né? E aí você aprende a chegar nas pessoas, sobre a abordagem, como se comportar e escutar as pessoas. A tal da empatia, ela tem que ser vivida e estudada dia a dia, para você tentar compreender, como se fosse a psicologia, né? Relacionada à psicologia. E aí eu chego em muitas pessoas, muitas estão realmente revoltadas e falam que todos os candidatos são ladrões. E aí eu pego e menciono, às vezes, gente, será que todos os candidatos são ladrões? Então vocês estão dizendo que todas as outras áreas do mundo não prestam também? Então eu falo, antigamente minha avó falava, existe 10% que não presta e 90% presta. Hoje mudou, eu acredito, é triste dizer isso, eu acredito que 40% não presta, 60% presta, mas ainda somos a maioria, E aí eu chego, converso com as pessoas, consegui já em muitas pessoas conversando, assim, olha, vamos lá, se você hoje vender seu voto por R$100, 200, aquele hospital que poderia estar ali salvando seu filho hoje, a sua filha, ou a sua mãe, ou seu esposo, sua esposa, ele não vai salvar. Porque esse dinheiro que está sendo destinado por fora é exatamente a verba que poderia estar beneficiando a todos. Então muita gente não tem noção disso. E às vezes eu falo assim, talvez hoje você ganha 200, amanhã você mata a sua mãe por falta de um hospital, de um leito, que custou 20 mil. Põe R$200 seu, mais 10 da sua família, mais 10 de outra, já estava lá, o leito lá. Então, mas assim, tem muitas pessoas que têm ainda sensibilidade, escuta. Tem muitas pessoas que não entendem mesmo de política e não é culpa deles também. É uma coisa que eu vejo que quem está lá em cima deveria ensinar. É igual também eu vejo hoje, que é muito difícil, né? As igrejas, os pais de família deveriam se reunir mais, as mães se reunir, mas não em prol de festa, uma festa mundana, mas sim a festa da sociedade, uma festa cristã, que é explicar, falar assim, o que é ciência política, o que é geopolítica, o que é ética, o que é a sociologia, o que é gerontologia. Então a maioria das pessoas, até hoje, eu falo a verdade, aqui em Hortolândia só fui uma vez, quando era o projeto que tinha dos meninos, que era o projeto Jacuba, que mataram, não deixaram seguir aquele projeto lindo que tinha ali. Mas tudo bem, faz parte da vida, né? O interesse de alguns mata a sociedade. Mas há muitas pessoas que, graças a Deus, nos escutam, entendem. Se vai fazer ou não é um livre-arbítrio, né? Mas eu estou muito fiel a isso, que as pessoas de bens que se preocupam com o outro. Osmar, a gente já começou a tocar aqui no assunto político, né? Eu queria entender, cara, o seu pensamento em relação à política, cara. Como que você enxerga a política hoje em dia? Cara, a política hoje é que nem, infelizmente, eu falo muito assim, eu adoraria que a política hoje fosse política, mas hoje vivemos um mundo de politicagem. Hoje o interesse é pelo poder e o dinheiro e o status.
E o bom governante, ele governa para a sociedade, governa para o povo. Ele transmita para o quê? Para o seu município, para o seu estado, para a sua nação. Ele tem que, através dos seus impostos que é pago, tem que ser retribuído a quem por direito. Ele não está fazendo assim, olha, eu estou fazendo isso, fiz uma emenda, eu fiz aquilo. Não, ele não está fazendo nada. Esse é o trabalho dele. Ele não está fazendo nada. Esse é o trabalho dele. Ele está devolvendo para a sociedade o que ela buscou. Isso sim. Então a política tem que ser entendida isso. O povo tem que começar a entender e a mão falar assim, chega. Uma coisa, eu lembro de uma coisa que chega a ser engraçado. Eu tinha 17 anos e não era igual hoje que tem o Google e tantas pessoas com tanta ciência, né? Com tanta propriedade sobre determinados assuntos. E eu estava ali com 17 para 18 anos na faculdade e eu lembro desse assunto que eu peguei um jornal, cara, era inglês ainda, eu ali moleque tentando aprender alguma coisa em inglês, naquela euforia da juventude, né? Que coisa de um debutante. Eu ali tentando entender aquilo, aí eu ali, olhava, perguntava, assim, ninguém sabia me explicar o que era aquilo. Aí eu fui lá e perguntei para um professor, nenhum professor sabia me explicar, para um outro, pô, mas ninguém vai me explicar isso. Aí perguntei para um tio meu, aí ele falou, esse tio meu, ele foi candidato a prefeito de Dourado e foi vereador por 2 vezes. E o que era isso? Esse cara, ele não era nem prefeito na época nos Estados Unidos, imagina então presidente. Ele falou assim, troque o pleito, você quer mudar o seu município, o seu estado, o seu país, você quer que a máquina funcione, troca o pleito. E eu não entendi o que é esse troca o pleito. E aí ele me explicou. Vou te dar um exemplo hoje. Se hoje, na Câmara Municipal de Hortolândia, tem 15 vereadores e está lá 1, 2, 3 mandatos, o que você tem que fazer para funcionar? É uma firma, é uma corrente. Desses 15, você troca 11, coloca 11 pessoas novas, porque toda pessoa nova que chega, ele vai demonstrar trabalho, ele quer ficar, ainda mais se for algo que fala assim, não, isso daqui é bom, isso daqui eu gosto, cara, isso daqui vale a pena. Qual que é o intuito do eleitor? Falou, opa, calma aí, cara, tem 15, vamos trocar pelo menos 10, pum, você tirou ali aqueles 10, na próxima eleição você troca 10, 15, ou se não funcionou, aqueles 5 que tá em um mandato, não fez nada, tá no segundo, não fez nada, tchau, obrigado, velho. Por quê? É uma coisa que aconteceu nesse mandato agora, é assim, esses vereadores que estão, se eles forem mandados embora, vocês sabiam que mesmo eles sendo mandados embora, eles vão receber o salário de um vereador? Com o cargo que tinha antes? Não existe isso. Se você é mandado embora de uma empresa, de um CNPJ, você é mandado, o que acontece? Você tem que procurar outro trabalho em outro lugar, em outra empresa, em outro CNPJ. E isso não pode acontecer. Se você está dentro de uma prefeitura, ou seja lá o que for, em qualquer cargo público, se o governo, o povo entender e falar, esse cara não serve para governar, vocês têm que trocar. Troca o pleito, troca. Toda vez você vai ter um maior exemplo lá dentro da empresa. Se você tem nego lá velho há 10 anos, o cara não tem mais nada com nada, tem 10 lá, você coloca 9, 8 novo, a máquina não vai mudar, porque você vai estar com sangue novo, vai estar com gás, está querendo. E é isso que o povo também tem que começar a entender, tem que querer. Mas não é o que ultimamente acontece. Se você pegar, te dar um exemplo, a Bahia, que a família Magalhães está lá por mais de 100 anos, já quase. Posso falar por propriedade que eu sei que eles estão mais de 30 anos, mas pelo que eu vejo decorrer da história das pessoas, eu falo, já chegou 100. Como que vai evoluir? Eu queria saber de você assim, Dito, porque para você tentar ser um vereador, se desafiar a ser um vereador, tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê. Porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de trazer novos projetos, novas ideias, eu gosto de trazer melhorias e isso que é bacana. Então eu queria saber de você, né, nesse passo, por que se desafiar e a vir a ser um candidato a vereador? Cara, isso é uma das perguntas que eu mais escuto e chega a ser, pelo menos os que realmente olham com um bom grado, né, com bons olhos. E eu falo assim, gente, muitas coisas na minha vida foi acontecendo, não foi eu que fazia. Vou ali agora, vou ser milionário. Eu vou agora ser
jogador de futebol, eu vou ser um radialista, eu vou aprender a tocar violão. Não foi aquele negócio assim, veio na minha mente, eu falei assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, foram coisas que foram acontecendo, foram coisas que não sei motivo, razão nem circunstância, o porquê disso. Mas chega a ser engraçado, porque quando eu cheguei com meu pai, para morar com meu pai, eu cheguei com um cavaquinho. Eu vim morar com meu pai, minha avó deixou com meu pai, com o tio Jair, com um cavaquinho. Porque eu cheguei com um cavaquinho na casa do meu pai e vim morar com ele, significa que eu tinha que saber algo sobre música ou sobre cavaco. Eu tinha obrigação sobre isso? É uma pergunta. Não. Mas calma aí, se eu vim morar com meu pai com um cavaquinho, cara, por que então, pela lei do destino, eu acabei aprendendo coisas sobre música e fui aprender o primeiro instrumento, foi o cavaquinho, fui aprender, quer dizer, né? Arranhar, eu falo arranhar, que eu não posso dizer que eu aprendi, porque eu estaria até sendo hipócrita perto de muitas e muitas que tem por aí que eu admiro, né? Mas pelo menos tive noção. Então, como você vê, cheguei a vir morar com meu pai com um cavaquinho. Primeiro contato que eu vim na casa dele, minha avó me entregando para ele, com um cavaquinho. E o primeiro instrumento que eu fui aprender foi o cavaquinho. Então não fui eu que destinei isso na minha vida. Pela minha linha do tempo, que eu olho e fico olhando e falo, cara, como que foi acontecendo isso, sendo que eu não planejei nada disso? E aí, outra coisa, que na igreja católica tem, isso é uma coisa que eu acho linda. No decorrer do tempo, toda vez, uma vez por ano, é eleito o líder do grupo de jovens. E lá não é assim, você fala assim, César, você hoje vai pensar, eu quero ser o grupo de jovens, ou líder do grupo de jovens. Osmar, eu vou ser o líder do grupo de jovens. Não, lá não existe isso. Lá cada um escolhe quem quer. E ali foi um também dos motivos que eu olho e falo assim, cara, será que eu não nasci para isso? Muita gente já falava sobre isso e eu talvez me segurava não querendo. E ali eu fui eleito como líder de grupo. Em todos os 5 mandatos que tinha, eu fui eleito sem estourar, eu não escolhi aquilo. Eu não planejei aquilo e nunca cheguei e falei assim, César, volta a mim para ser o líder do grupo de jovens. O Galdinho, volta a mim para ser. Não, eu não escolhi. Aconteceu. E eu vejo, por exemplo, que nem eu falei, muitas vezes eu falo assim, vou ajudar aquela pessoa, e ela ia ajudar. Porque na realidade a gente tem que pensar assim, não ajudar por mérito não, ajude de coração. E ajude, se aquele triste quando você for lá e ajuda, beleza, pronto, ajudei, acabou. Então é uma coisa que foi acontecendo, foi indo, e não é uma coisa que você eu planejei tal, tanto é que na verdade, na minha família tem muitas pessoas que são vereadores, que foram prefeitos, que até uma prima minha, o esposo dela foi embaixador do Brasil aqui fora do Brasil, no país. E eu acredito que isso está na raiz, a causa em si. A gente fala assim, até minha família fala assim, aleluia, hein, velho? Aleluia, você está começando a se tornar da família. Porque eu falo assim, não quero isso, não quero aquilo. Porque eu olhava assim, cara, você defender a sociedade não é fácil. Querer, seja no que for, você pode pegar, qualquer projeto hoje, se você pegar, você vai ver muita gente falar, nossa, que projeto lindo. O cara vai lá, 1 mês, 2 meses. Passou 2 meses, todo mundo sai. Por quê? Ele viu que é lindo, mas a realidade lá dentro não é aquela. Eu falo muito que muitas e muitas coisas na vida, que eu falo. Hoje cara, se eu fosse hoje ser um pastor, eu não poderia ser um pastor covarde. Se hoje eu fosse ser, por exemplo, um professor de educação física, eu não posso ser um professor de educação física covarde. E isso, não ser covarde, a sociedade, ela te crucifica. Ela quer que você faça, resolva tudo. Ela quer que você seja o algoz. E não é assim. A vida já mostrou que todos aqueles que eram líderes, eles não foram líder porque ele planejou, mas sim porque Deus falou, vai e faz. Porém, a gente tem que se tomar cuidado, porque o líder precisa de várias e várias pessoas junto, que todos trabalhem, que todos queiram. E aí foi aonde, assim, nesses 17 anos, todo mundo me chamou. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não... Não quero. Então todos vieram me convencendo nos 17 anos. Aí eu olhei para mim, olhei para o lado e falei assim, cara, eu acredito que hoje sim eu estou pronto para isso. Hoje eu quero. É isso que eu falo, hoje eu quero.
Não foi porque eu planejei, mas sim porque eu quero e porque eu acredito. Assim, essa é a hora. Osmar, cara, eu fico olhando você, os seus argumentos, sabe, cara? E o ser preparado também, ele tem que envolver outras coisas, que não é só a pessoa ser preparada, é como que está o entorno dela em relação a se preparo, né? Então, assim, às vezes eu tenho um grande talento, igual a gente estava falando do futebol aqui fora nos bastidores, um grande talento que ele não está sendo visto, né? E, cara, de verdade, eu vejo um grande talento em você, na política, até pela sua fala, né? Você é um cara que dá para ver aqui claramente que você entende o que você está falando, né? Como você vê esse entorno ao seu redor? Você acha que é uma coisa complicada de se conquistar? Não? Depende de outras variáveis, né? Cara, como você enxerga isso? Cara, isso é super importante. Principal, não só, eu falo em tudo na vida. Eu deixo muito claro isso, até nos grupos que eu tenho para amigos, que sozinho eu não consigo nada. Eu tenho isso, eu falo assim, não vou dizer que isso é humildade, não. Isso chama-se ciência. Eu não vou, eu não volto, eu não faço nada na vida sozinho. Primeiro, tem Deus que me rege. Segundo, tem outras pessoas que estão trabalhando para aquilo que eu queira fazer acontecer. Então isso é uma coisa muito difícil, gente. Muito difícil. Porque eu falo muito assim, dentro da política, ou seja lá o que for, a gente precisa de pessoas que não se corrompam. Porque uma coisa sou eu. Hoje eu posso, se for da vontade de Deus e o povo votar, eu vou estar lá dentro. Só que assim, eu preciso de um time, uma engrenagem. Eu preciso que o meu primeiro assessor, ele seja uma pessoa com capacidade, que tenha know-how, que tenha caráter e que queira fazer. Primeira coisa, o meu primeiro assessor, ele tem que ter isso no adjetivo dele, ele tem que ter isso no currículo dele. O segundo, os outros dois assessores, eles têm que ter uma coisa que eu falo muito, você tem que ter disposição, e tem uma palavra chamada britânica que fala smart. Smart, você tem que enxergar o seu redor, você tem que captar, você tem que ter sensibilidade, você tem que atuar. Não é o fato de estar parado, e isso é o que me assusta. Muita gente fala assim, não vai votar você dá um emprego para mim? Eu falo, não dou emprego para ninguém. Primeiro, por quê? Porque assim, as pessoas têm que entender que perigo você não vai ter emprego, você tem trabalho. Trabalho exige esforço, intelecto e físico. Emprego, vamos dizer, a pessoa pega ali, só coloca o dedinho, fica sentado, espera dia 15, dia 30, e principalmente relacionado à sociedade, quando eu ver que é um benefício meu, eu vou andar. E esse é um dos grandes problemas que eu vejo relacionado à política. É muita gente colocada em vários setores, o que me assusta. Às vezes eu pego e falo alguma coisa, não estou tirando demeras de ninguém, bem longe disso. Eu falo muito assim, porque isso também não significa que a pessoa vai ser capacitada ou não, mas a pessoa precisa estudar um pouco. A pessoa precisa estudar e ter vivência. Se você tem um estudo, aí sim, pelo menos você tem alguma coisa. Se você tem vivência, você tem alguma coisa. Eu falo muito sobre isso, a pessoa precisa ter vivência e estudo. Vejo hoje quantas e quantas vezes as pessoas entram dentro de hospitais e uma coisa que é tão simples, né? A pessoa chega, sai com o braço todo deformado porque não conseguiu achar a veia da pessoa. Calma, respira, profissional, você é qualificado, você é bom, você não estudou? Porque temos que ter pessoas lá dentro, líderes dentro de qualquer área, para revitalizar a pessoa. Falar, mas você é bom, você não vai errar, eu confio em você. E também tem que falar, pensa, antes de você sair de qualquer jeito no automático, pensa. Então é isso que eu vejo. O difícil não é eu sobre mim, a minha pessoa, mas sim o time. Você montar um time.
Para se montar um time vai tempo. Para se montar um time é necessário paciência. Para se montar um time você precisa de resiliência. Para se montar um time você precisa de empatia. Você precisa ser líder. Você tem que levar porrada para outra pessoa e você tem que defender. Se a pessoa errou, você chega e fala, a culpa não é da pessoa, é minha. E é o que eu faço. Desde que eu entrei dentro dessa campanha, eu levo porrada todo dia. E eu já vi muitas pessoas falar assim, você podia ter pegado aquela pessoa. Jamais. Eu não vou pegar uma pessoa ambiciosa para estar do meu lado, que quando eu estiver lá, ele vai estar fazendo um monte de coisas erradas, sem eu perceber e sem ver, porque você não tem controle do mundo e nem das outras pessoas. Você tem que confiar nas outras pessoas e acreditar que aquela pessoa sim, ela quer fazer a diferença. Então minha dificuldade maior relacionada hoje a isso é saber ponto a ponto, qual o know-how, qual o adjetivo, onde essa pessoa vai trabalhar para benefício da gente, da sociedade. É isso aí, Osmar. Vamos entrar um pouquinho mais agora nos projetos, vamos entrar um pouquinho mais nas suas propostas, que isso é interessante saber, né? Você vem como oposição, você vem como candidato à oposição de um governo que já está há um bom tempo aqui em Hortolândia, né? Todos nós aqui temos base de uns 30 anos já morando aqui em Hortolândia. Eu queria saber na sua visão, assim, nós vimos um crescimento de Hortolândia muito grande, né? Uma evolução, isso é um ponto de vista meu, ela cresceu muito, eu acho que ela está muito à frente de muitas cidades ao redor, né? Mas eu queria ver da visão do Osmar, o que ele acha que ainda está faltando para Hortolândia melhorar ainda mais. Essa é uma pergunta que sempre escuto todo mundo falar. Realmente, a gente tem que parar e analisar os fatos também. Como a Hortolândia é uma cidade nova, perto de muitas e muitas outras. Então, sobre isso, temos crédito sim. Temos muito crédito. Hortolândia o povo de Hortolândia tem que bater no peito. Eu vejo isso, uma falta disso. Bate no peito e fala, eu sou de Hortolândia. Eu tenho orgulho que eu estou aqui. Não é porque outra pessoa mora em outra cidade vai falar assim, você é de Hortolândia. Então, calma aí, sim, eu sou de Hortolândia. Para mim é um prazer morar em Hortolândia, eu sempre falo. Exato, assim, moro em Hortolândia, moro assim com muito orgulho, sou de Hortolândia, minha cidade, você sabe quando você tem minha cidade? Você fala isso. Aí você pega, isso que eu falo, as escolas tinham que estar lá, de trilhas passadas, vindas para tropeiros, né? Seguiste o caminho do vento em pouco tempo, onde já estamos, né? Então isso daí a gente tem que ter muito orgulho sobre isso. Sim, Hortolândia cresceu, mas temos que tomar um pouco de cuidado. Hortolândia, ela cresceu no nível populacional. Isso sim, você ter ideia, não sei se já te falaram sobre isso. Hortolândia, só o ano passado, ela cresceu no nível populacional de 1,3% a 1,7% de mais pessoas dentro da nossa cidade. Isso é bom? Será? Não sei. Às vezes pode ser, porque o único imposto que fica na nossa cidade é o IPTU. Isso que as pessoas também têm que entender. O que fica na cidade de imposto é o IPTU. O restante sai e aí é gerado através daquilo ali uma porcentagem para o retorno ou investimento de cada secretaria. Temos que tomar cuidado com isso. O retorno do nosso imposto é para cada secretaria. Certo? Então temos que tomar cuidado com isso. O nível populacional cresceu muito, as casas aumentaram muito, porém temos que tomar cuidado. Por quê? Se você parar para pensar hoje, eu não conheço, gostaria até de conhecer e ver isso, né? Tem algum site, claro, de confiança, né? Isso que eu falo, às vezes a gente precisa ter fontes seguras, não manipuladas. O que me assusta hoje no nosso país é a quantidade de manipulação e a quantidade de mídias que colocam coisas e não se responsabiliza por isso. Eles têm que entender que eles são responsáveis por isso. Hoje tem muita gente que paga aluguel ainda, muitas pessoas não abandonam a nossa cidade e assim precisamos crescer. Sim, nós temos que facilitar esse tanto que cresceu de habitação. Foi feito para quem? A habitação foi feita para quem? A gente tem que se preocupar com isso. Na área da saúde,
me preocupa que assim, já não vou ser hipócrita, eu menciono já porque você fala, o cara fez isso, ele é hipócrita. Não, já falo porque desde já, para não acontecer lá na frente, não, o cara foi hipócrita. Mas eu vou deixar uma coisa aqui para você entender. Porque Hortolândia não se teve nesse decorrer do tempo um hospital de qualidade? Porque o Amanda, pelo tamanho que ele é, e todas a nossa região geográfica não tem mais UPAs e centros de especializações para desafogar nossos centros de saúde. Por que hoje não temos um hospital de ponta? Porque é simples. E isso faz que talvez a maioria das pessoas não parem para pensar. Para que eu vou colocar como um governante, vou colocar um hospital de qualidade que você pode, aqui em Hortolândia mesmo, se curar? Não é mais fácil não ter um hospital aqui e no momento que você estiver em apuro, eu pegar, sua mãe sair correndo, te levar exemplo da Ituba, Paulínia, Vinhedo, Valinhos, São Paulo, Ribeirão Preto, na Argentina, vai parecer de bom grado, né? Vai falar assim, pô, hoje você tem uma dívida porque eu salvei a sua mãe ou a sua filha. Eu como governante, eu peguei, fui lá e fiz isso. Mas esse é o papel do governante? Esse é o papel do vereador? Então eu digo já para dizer que não sou hipócrita, vai dizer, Osmar, você nunca há de fazer isso? Não sei. Porque infelizmente vivemos numa sociedade que hoje você precisa fazer algo que não está relacionado à sua profissão. Isso é o que me deixa triste. Porque às vezes eu falo assim, você prefere um candidato que está lutando, fazendo as coisas certas, que lá vão burlar você, ou você prefere um candidato que está fazendo as coisas erradas, mas eu estou te jogando uma migalha aqui, ó. Entendeu? Então isso é uma das coisas que mais me assusta hoje na politicagem. Bom, galera, tivemos esse papo excelente aqui com o Osmar, os jovens. Podemos conhecer ele um pouco da sua vida pessoal, das suas propostas aí política. Esse cara que fala super bem, esse cara que a gente conhece há muito tempo aqui no Jardim Amanda. É uma pena que a gente fique um pouco afastado devido à correria. Vou passar aqui uma consideração ao Leandro e depois a gente vai passar aqui para o Osmar para que ele possa dar o seu recado final. Beleza? Muito obrigado, Osmar, pelo aceitar o nosso convite de participar aqui do Peixes Loucos Podcast. Eu que fico lisonjeado com isso, pelo convite. A gente tem muito a agradecer mesmo, de verdade, a sua participação aqui. Muito obrigado pela presença, cara, e boa sorte nessa jornada sua. Muito obrigado, né? Então, eu vou deixar um recadinho, né? Assim, para quem não me conhece, né? Meu nome é Osmar Campanelli, sou conhecido como Jovem. O meu número é 77333. No dia 6 de outubro, pense bem em quem você vai votar. Pense bem sobre o futuro do seu município. E eu conto com o seu voto. E detalhe, como que foi esse voto? Foi assim. O número do meu partido é 77, não foi eu que escolhi. Eu tenho 4 grupos e falei, gente, qual grupo, número que vocês querem? Eu sempre pergunto para eles. E eles decidiram, não foi eu, eles falam 3, 3, 3. Então eu falo muito, sozinho eu não consigo fazer nada e sempre eu precisei das pessoas. E da mesma forma, eu sei que as pessoas vão precisar de mim. Eu tenho isso de cima e falo, sempre trabalhei, desde os 6 anos de idade. Então não vai ser hoje que eu vou ficar sentado numa cadeira, bajulando certas pessoas por aí. Então eu vou trabalhar com humildade e quero te representar. No dia 6 de outubro, 77333. O Jovem com vocês. Valeu, galera. Tivemos aqui com Osmar, o Jovem, uma lição de vida, uma lição de humildade. O homem se expressa muito bem, hein? E muito obrigado a você que ficou nos acompanhando até o fim do nosso podcast. Não esqueça, dê um likezinho, se inscreva no canal e deixe seu recado aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, galera. Mais um programa aqui se encerrando, Peixes Loucos, hoje com Osmar, o Jovem, né? Só tenho a agradecer vocês aí e deixar um recadinho, tá? Ajuda a gente aí nas redes sociais, ajuda a gente no YouTube, no Instagram, deixe o like lá, né? Ativa o sininho e se inscreva no nosso canal aí que vai vir muita gente aí bacana, assim como o Jovem aqui, o Osmar, beleza? Obrigado a todos e até logo!